Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Leandro Lusa e esse é um primeiro vídeo de uma pequena série que surgiu a partir de um desafio de um amigo que me pediu para explicar o trabalho que eu desenvolvi durante o meu mestrado, para que ele pudesse então entender um pouquinho do que é feito dentro de uma universidade, dentro de um laboratório de pesquisa em Química, que no meu caso foi dentro do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tudo começou quando eu falei para ele que trabalhava com nanotecnologia, mais especificamente com nanotecnologia voltada para a área de catálise. E eu dei o exemplo do conversor catalítico do carro dele. Falei para ele que aquele conversor, na verdade, é um catalisador que transforma os gases tóxicos que saem do motor do carro dele em gases inofensivos ou gases menos tóxicos. E ele ficou bem interessado nesse tema, mas quando eu falei para ele o título da minha dissertação, ele voltou a ficar bastante confuso. E eu não posso tirar a razão dele, pois esse aqui é o título completo: Nanocatalisadores de paládio em líquidos iônicos suportados. Síntese e aplicação em reações de hidrogenação seletiva do 1,3-ciclohexadieno. Como você pode ver, é um nome bem longo e que de cara afugenta quem não é da área de química, e às vezes também quem é da própria área de química. Mas aí, durante a minha conversa com ele, eu foquei somente na parte da produção desses nanocatalisadores de paládio, em como eles foram preparados. Basicamente, eu fiz uma comparação entre dois modos de produção. O primeiro modo, empregando a forma mais tradicional de preparo, o método químico, é, na verdade, a estratégia mais utilizada. Claro que essa estratégia é bem mais ampla do que isso, mas de uma forma bem resumida, eu expliquei para ele que um pozinho chamado alumina foi impregnado com um composto químico chamado cloreto de paládio, dissolvido em etanol, e que depois disso eu ainda pressurizei o sistema com gás hidrogênio e submeti esse sistema a uma temperatura próxima aos 75 graus Celsius, de uma forma bem parecida com uma panela de pressão, todos os reagentes lá dentro cozinhando entre aspas, para formar assim então um nanocatalisador de paládio puro, sem a presença do cloreto. Claro que esse processo é bem mais complexo do que essa explicação, mas eu tentei simplificar ao máximo para que ele entendesse que não é tão complicado assim. E assim eu parti para a explicação do segundo modo de preparo desses nanocatalisadores. Eu expliquei para ele que esse segundo modo, o modo empregado pelos físicos, é um pouco menos empregado, mas que vem ganhando bastante destaque. E também expliquei que esse método tinha algumas diferenças em relação ao método químico mostrado anteriormente aqui. A primeira é que não se usava nenhum tipo de solvente e a temperatura utilizada era a temperatura ambiente. Só se utilizava o mesmo pozinho de alumina, novamente um gás, mas que dessa vez era o gás argônio. E expliquei aqui que nesse método não se utilizava um composto químico cloreto de paládio. Em vez disso, se usava o metal em estado puro, como se fosse uma bolachinha de metal puro, paládio puro, sem cloreto ou qualquer outro tipo de espécie. E de uma forma bem simplificada, expliquei para ele que, durante esse processo, os átomos de argônio se chocavam com essa bolachinha de paládio puro e conseguiam arrancar alguns de seus átomos. E à medida que eles iam se chocando, conforme o tempo passava, mais e mais átomos de paládio iam sendo arrancados e se depositando sobre o pozinho de alumina, formando assim, então, um nanocatalisador de paládio similar àquele preparado pelo método tradicional, o método químico. E ele achou bem interessante, principalmente por parte da tecnologia envolvida nesse segundo processo, o método físico. Mas ele não entendeu por que existiam duas técnicas diferentes para a produção do mesmo tipo de material. Então eu falei para ele que em uma pesquisa isso é bem normal, até o mais normal é ter mais de dois modos de comparação, dois modos de fazer alguma coisa. E que ao final do trabalho sempre se faz uma comparação entre esses métodos, esses modos, para ver os prós e os contras de cada um deles. Claro que esse comparativo entre as duas abordagens é algumas vezes subjetivo, mas que as comparações mais objetivas, aquelas que têm algumas métricas, tinham grande importância na hora de escolher qual método se utilizar. Então, pegando o mesmo exemplo do conversor catalítico do carro dele, eu expliquei que, apesar do valor dos equipamentos necessários para a produção dos nanocatalisadores ser mais baixo para a abordagem tradicional, a abordagem química, já existem algumas empresas começando a empregar a abordagem física, o método físico, para a produção desses nanocatalisadores, por dois motivos.
O primeiro é que a quantidade de reagentes e o tempo necessário para a produção do mesmo tipo de nanocatalisador, né, um nanocatalisador similar, é menor para os métodos físicos. E isso é algo que, no longo prazo, compensa o maior investimento financeiro em equipamentos. E o segundo motivo é que a dispersão do paládio sobre o pozinho de alumina é bem maior e bem mais controlada nesse processo físico. E isso melhora a conversão feita pelo catalisador do carro dele dos gases que saem do motor. Aí ele passou a entender melhor o porquê que existem dois processos diferentes para a produção do mesmo tipo de material. E falei também que isso era um breve resumo daquilo que tinha sido feito nesse período de 2 anos, uma pequena amostra. Eu nem cheguei a me aprofundar sobre os pontos cruciais que eu tinha desenvolvido no meu trabalho, como o próprio modo de preparo físico, que no meu caso era a técnica de magneto sputtering. Também não falei sobre o uso do mesmo pozinho de alumina, mas dessa vez contendo um composto químico chamado líquido iônico, e também nem cheguei a mostrar para ele os resultados da aplicação desses nanocatalisadores. Mas o importante foi ele entender que isso tudo faz parte de um assunto muito maior, muito mais amplo, que é a área de nanotecnologia, e que é muito estudada dentro de um laboratório de pesquisa, e que possui inúmeras aplicações. E assim eu consegui explicar para ele que um dos campos de aplicação da nanotecnologia estava bem mais próximo dele, estava no carro dele. É interessante, não? E enquanto a você, já conhecia o modo de preparo físico de nanomateriais, de nanocatalisadores? E se já conhecia, você se interessa por esse tema? Gostaria de saber por onde a nanotecnologia pode ser aplicada no nosso dia a dia? Ou como esses processos químicos e físicos são aplicados na área de tecnologia? Se você quiser que eu fale mais um pouquinho sobre esses temas mais específicos da área de química e temas mais gerais como nanotecnologia, deixe aqui um comentário, uma curtida ou uma sugestão. Ou então compartilhe esse vídeo com alguém que esteja interessado nesses assuntos. E caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo por aqui mesmo, inbox, que eu fico muito feliz em esclarecer qualquer coisa ou tirar qualquer dúvida com você. Espero que você tenha gostado do vídeo e lembrando a você que nos próximos dias eu irei postar mais alguns vídeos sobre esse tema, sobre o que eu desenvolvi durante o meu mestrado e como ele pode ajudar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas até lá eu deixo aqui então o meu muito obrigado, um grande abraço a você e até o próximo vídeo.